Olá, boa noite. Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 15. Estou muito empolgada, feliz, porque a gente sabe que nós temos 31 capítulos, né? Então, faltam 16, não vai demorar muito, e a gente está assim, de vento em popa, e assim vamos com a graça de Deus. É um capítulo. Eu sempre faço algumas introduções às vezes, né? Hoje eu vou fazer uma pequena só introdução comparada com o de ontem, né? Ontem nós vimos muito, não só é importante o que é um relacionamento com Deus, independente da ordem, da lei, independente das coisas, quando você obedece e teme a Deus mais do que qualquer outra coisa ou pessoa, né? Isso aconteceu com Jonatas. Jonatas não sabia que o pai tinha feito uma promessa, não, um acordo de que nenhum deles poderiam comer, né? Por conta da batalha. Mas Deus não gosta de nada escondido. Deus não gosta de mentira. Deus não gosta, e obviamente que ele mostrou para nós que mesmo Jonatas não sabendo que mesmo era necessário tirar da coberta, né, descobrir aquilo que estava escondido, que era Jonatas comeu. O mel, né, com a vara que estava com ele comeu um pedaço, um pouquinho com a pontinha da vara e tudo mais, mas Deus, ele gosta das coisas claras. Então, ali, o que que caiu sobre Jonatas, né? Caiu a misericórdia de Deus. Porque todos eles ali disseram: Jonatas tem que morrer, ele nos salvou, ele nos deu a liberdade, né? Daquela guerra que estava acontecendo. Então, o que significa que às vezes nós teremos situações na vida, né, com pessoas e tudo mais, que o nosso relacionamento com Deus é muito mais, por exemplo, relevante, muito mais importante, né? Do que, por exemplo, a gente não se ligar no fato de que Deus é soberano. Então, por exemplo, mesmo tendo a situação na qual Jonatas vai contra uma ordem do pai, que é um rei, que obviamente não poderia ter acontecido, Deus tirou do que estava coberto, né? E o que que ele fez? Teve misericórdia, perdoou e ainda estava com Jonatas nessa batalha. Ele lutou e ajudou Jonatas a ganhar por Israel, né? Então, a gente está vendo que um relacionamento no qual Deus é acima de tudo. Deus está acima de todos. Deus preenche o local na nossa vida de soberania completa, né? Quando a gente entende isso, quando a gente vê isso, quando a gente coloca isso em prática, todas as outras coisas são menos importantes do que, de fato, a principal, que é primeiro Deus, depois o restante, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai iniciar nossa live fazendo nossa leitura. Me dei um minutinho só, eu já venho aqui. Pronto. Desculpem, tava só resolvendo um negocinho aqui antes. Então é isso. Então, o que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês nesse momento, é que foi dada uma ordem, né? Foi dada uma lei para eles. Jonatas não sabia, e que nesse momento a gente consegue ver o quão Deus é mais poderoso, é mais. Eu não queria dizer, por exemplo, que não tem problema não seguir a ordem do mundo ou as leis do mundo, que é completamente errado, devemos seguir. O que eu quis dizer, o que eu quero dizer é que naquele momento ali, em que ele, não sabendo, né, provou do mel e tudo mais, Deus teve misericórdia, porque Deus é um Deus justo, ele equilibra as coisas em sua imensa justiça, né? E Jonatas teve um coração fiel e leal a Deus.
né? Então, Deus não deixou de cumprir a sua justiça no sentido dele ser claro e transparente, não deixou escondido de Saul que o filho dele de fato tivesse comido mel, mas fez a justiça na qual todo o povo foi contra matar Jonatas, porque ele é quem deu, obviamente com o auxílio de Deus, né, a vitória a Israel. Então, Deus, ele considera demais a nossa lealdade com ele. Ele considera demais você tá assim, calma. Fulano pediu para que hoje a gente fosse numa festa, mas eu decidi ir à igreja. Fulano disse que não teria problema, só um pecadinho hoje, não tem problema, mas eu sigo leal e fiel ao meu Deus. O mundo diz que hoje isso é normal, e que hoje isso é o novo normal, e que isso deve ser feito, que a gente precisa, mas Deus diz o contrário, e eu vou permanecer no contrário. O mundo, então, é como se fosse a gente entendendo que a sua lealdade com Deus, que é o soberano, que é o rei dos reis, entender que ele não existe comparação, né? A gente entender que esse papel de lealdade, de amor, né? Tudo que Cristo representa, ah, tem que estar acima do nosso entendimento, tem que estar acima dos nossos próprios julgamentos, né? Tem que estar acima de todas as nossas, como é que diz? Como é que eu posso dizer isso de uma forma mais clara? É como se fosse assim, eu não, eu, ser humana, ou ser humano, né, não sei julgar algo, mas a minha lealdade com Deus, o meu amor com Deus, a minha fidelidade com Deus vai estar sempre em primeiro lugar. Então, ele vai julgar, eu vou ficar cega para ter um relacionamento com ele de lealdade, 100% integridade, um sentimento integral a ele, entregue completamente a ele, e ele vai considerar isso. Então, é isso. É a gente entender que Deus considera da mesma forma que a gente vê ele sendo leal e fiel com as pessoas, ele considera a nossa lealdade com ele, né? E nesse caso, Jonatas foi leal a ele. Ele falou: olha, se nós formos, vamos lutar, vamos falar vamos, né, ver se eles nos chamarem, Deus está conosco. Ou seja, ele fez o que o pai dele não fez. E isso Deus levou a conta. Deus levou por conta e deu a vitória. Então, Deus, obviamente, ele é um Deus mais do que perfeito, né? Ele viu tudo aquilo e considerou. Então, na nossa situação, nunca, por hipótese alguma, por nenhuma, nada, gente, nenhuma consequência do mundo, nada do mundo coloque algo acima da sua lealdade e fidelidade com o Senhor, porque Ele é o juiz, Ele é o que cuida, Ele é o que julga. E se Ele considerar algo na sua vida, está considerado, independente do que o mundo disser. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer nossa oração. Espera aí, volta aqui. Vamos lá então. Capítulo 1 de Samuel, versículo 1 de Samuel 15. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unido para alimentar nosso espírito. Obrigada, meu Deus, porque é o momento em que nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas na nossa vida, mas nós escolhemos servir a Ti, nós escolhemos estar aqui alimentando o nosso espírito, que é algo necessário, que é uma necessidade que nós temos, meu Deus, para passarmos durante o nosso dia, não durante o nosso dia, mas perante o nosso dia, durante a nossa vida inteira, dias horas, um presente de vida dado ao Senhor, dado do Senhor para nós, né, em todos os dias quando acordamos, para que a gente possa passar com graça, que a gente passe com a direção do Espírito Santo. Obrigada por nos guiar até aqui, Jesus. Obrigada porque o nosso corpo podia dizer que nós estamos cansados, ou vamos num restaurante, ou vamos assistir um filme, ou vamos fazer uma outra coisa. Ah, tô cansado hoje, tô cansada hoje, mas não. O Senhor nos dirigiu até que pudéssemos de fato vencer qualquer obstáculo, vencer qualquer tipo de distração, para que estivéssemos aqui hoje, na lealdade do nosso grupo, na lealdade da tua palavra, para que a gente possa estar alimentados, para que a gente possa servir ao Senhor de forma em comunhão contigo, que é o principal, e que a gente possa né, sermos servos, como somos amigos, como somos filhos do Senhor, como o Senhor mesmo diz.
na sua palavra, esse relacionamento que nós temos. Então, que a gente possa enxergar o Senhor muito mais, Jesus, do que do que o Senhor que está no céu, distante, ou que morreu e ressuscitou por mim, ou que não, que a gente possa enxergar o Senhor como nosso melhor amigo, aquele que nós abrimos nossos segredos, nossos medos, nossa ansiedade, que a gente possa, aquele nosso amigo, melhor amigo que a gente divide as nossas alegrias, nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos, os desejos do nosso coração. Senhor, a gente quer esse tipo de relacionamento íntimo com o Senhor, do nosso íntimo, Senhor. Que o Senhor possa nos permitir mostrar isso aos outros, em caridade, em amor, em harmonia, em paz, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que as pessoas possam enxergar em nós, meu Deus, metade, se a gente não conseguir, se a gente não conseguir estar tão próximo a Ti, mas metade daquilo que o Senhor nos ensina todos os dias. 1% do que o Senhor é para nós, se nós conseguimos passar para o próximo, a ponto deles quererem te conhecer, Jesus, na nossa condição de humano que falha, que peca, que erra, se nós conseguimos passar aquilo que o Senhor representa para nós, de forma com que a gente possa impactar o próximo, Jesus, a gente é feliz. A gente está feliz, porque não adianta vir nessa vida com fé inabalável, não adianta vir nessa vida com relacionamento lindo com o Senhor e forte, próspero com o Senhor e guardarmos só para nós. É uma fé que não dá frutos. E nós sabemos do que o Senhor fala na Bíblia sobre não darmos frutos. E nós queremos, Jesus, sermos abundância em frutos, seja em empatia, seja em amor, seja em conselhos com o próximo, seja com ideias. Senhor, que a gente possa fazer a diferença naquilo que foi nos dado, que é a sua graça. E que a gente tome isso, meu Deus, não como algo que é garantido, já temos, está tudo certo. Apesar de estar garantido, porque somos selados no Espírito Santo, nós pedimos para que o Senhor possa nos usar sempre, para que a gente possa temer o Senhor com reverência sempre, para que a gente possa querer te servir cada vez mais, Jesus, sempre, para que a gente possa querer estar em comunhão contigo em todos os dias e momentos da nossa vida, sempre, para que a gente possa fazer valer a pena o momento em que a gente acorda, o momento que a gente acorda, o momento que a gente vai dormir, do ar que nós respiramos, que o Senhor provê, do alimento que o Senhor provê, da vida que o Senhor nos dá, das bênçãos que o Senhor nos dá, da força que o Senhor nos dá. E é isso que precisamos, Senhor. Clamar agradecendo a nossa vida, tudo em nossa vida, com o seu nome em nossos lábios. E é isso o que precisamos, meu Deus. Dai renovo para cada um de nós, na nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida física. Dai renovo em nossas energias. Que a gente possa sempre, meu Deus, estar orando pelo próximo, pensando em alguém, ajudando, meu Deus, no mínimo que nós podemos fazer, ao máximo que possamos fazer. E que o Senhor nos abençoe para tal. Que o Senhor nos dê uma boa live, me use como canal, ponha as palavras corretas nos meus lábios. Que a sua palavra seja embasamento para tudo aquilo que sair de mim, meu Deus. E que o Senhor nos conduza, porque essa live é sua, consagrada a Ti. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bom, vamos lá. Então, capítulo 15, versículo 1. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, vocês sabem que o que ele fez ontem, né? Samuel, ao contrário do que a gente estava falando aqui no começo da live, antes de iniciar a oração, a gente falou da lealdade e fidelidade de um, no caso, né, Jonatas, e agora a gente vai focar como é que é? Na atitude desleal do outro, Saul, desculpa, perdão, Saul, que fez o holocausto, que fez a oferta de comunhão, veja, a oferta de comunhão com Deus, antes de Saul chegar, ou seja, fora do tempo e lei que Deus tinha determinado para ele, como o rei escolhido para reinar o seu povo. Então Samuel disse: Olha, ele chegou e falou: O que que você fez, né? Tudo isso, tudo mais. Aquilo passou. Logo depois veio a história de Jonatas. Logo depois, e agora a gente vai falar dessa parte é, esquisita. Vamos ver. Eu sou aquele
a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Isso aqui parece que é só um parênteses assim. Ah, povo dele. Não. Isso aqui é para Saul ver que o povo não é dele, o povo é de Deus. Para ver que não é ele quem escolhe a hora de fazer as coisas, é Deus. Para ver e mostrar que não é ele que diz, que dita a regra, ou que faz da forma com que ele quer. Como todo mundo diz para ele, né? Faz o que for melhor, faz o que você achar melhor, faz o que você achar melhor. Para que ele possa entender que não é dele, pô. Então, para ungí-lo como rei de Israel, povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os na saída do Egito. Agora, vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor, esse Senhor aqui em letra totalmente maiúscula, não é nem só o S, né? É tipo hoje em dia a gente gritar nas redes sociais com, como é que diz, com as letras maiúsculas, né? Para a gente dar ênfase naquilo específico. Então, consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. É a mesma coisa de vocês pensarem assim: nossa, mas como assim, né? Deus mandar exterminar tudo e todos. Ele fez isso com Noé, por exemplo. A gente vê lá que tinham crianças, adultos, idosos, animais, e eles estavam tão corrompidos, eles eram tão sujos no olhar de Deus, que Deus aniquilou todos. Então, antes da gente ter o nosso olhar humano, nossa, mas vai, né? Imagina um lugar onde, mesmo sendo criança, tendo crianças, essas crianças seriam ensinados a fazer o mal, a desobedecer ao Senhor, a ter imoralidade sexual, orar não, como ele diz, a adorar outros deuses, a isso e aquilo, né? Imagina vocês, Deus vê que uma nova geração, nação, estaria nascendo, estaria replicando-se naquele comportamento. Então, quando a gente pensa com o nosso olhar, é uma coisa, nossa, mas sei lá, matar todo mundo e tudo mais. Quando a gente vê aos olhos de Deus, na qual ele deu o mundo, pediu para que só uma coisa foi pedida, não comam desse fruto. O fruto foi comido. Logo em seguida, o irmão de um que ofereceu a Deus com todo o seu coração a sua oferta foi morto por inveja, e aí tudo aquilo iniciou. Então, quando a gente vê Deus dizendo, elimine todos, bois, adultos, jovens. Quando a gente vê isso, Deus está contando com. É necessário tirar o mal pela raiz, porque imaginem você se esse povo, né, os amalequitas, tivessem dominado a área, matado todos os israelitas. Deus não queria deixar isso acontecer, mas se fosse isso e nós chegássemos hoje até aqui sem Deus, não existe Deus porque Deus foi aniquilado. E existisse um punhado de 5, 10, 15 que acreditassem em Deus. Uma nação perdida, ou um povo perdido, uma população perdida. Então, tudo que Deus faz, né? Às vezes no nosso olhar pode parecer algo duro, pode parecer, mas não há ninguém melhor para julgar o mundo do que Ele. Não há ninguém para poder dizer isso não é o certo do que ele. Não há ninguém melhor para dizer isso aqui vai levar à destruição de todos vocês. Não há ninguém melhor do que ele. E ele deu e ele dá. Dá a vida, ele tira a vida, ele é Deus. Então a gente precisa olhar sempre com esse olhar. Como vou defender a Deus nessa questão? Porque os nossos pensamentos, eles são, né, eles vão, como é que fala?
são intrusos, né? E aí eles vão fazendo a gente pensar, caramba, mas matar todo mundo, mas fazer isso com fulano e ciclano. Agora, quando você para e pensa, não, como eu posso defender a tese de Deus nisso, né? Ele não precisa que a gente defenda, é a nossa lealdade mesmo. É o nosso coração querendo pôr em prática aquilo que é necessário. É colocar Deus no lugar de Deus. Não é colocar Deus no nosso, equiparar a gente com ele. Não, eu acho que ele foi muito cruel. Aqui somos nós, tá? E aqui é Deus. Imagina a gente no mesmo local, mesma página que Deus, e a gente começa, não, Deus foi cruel. Não, Deus foi muito, não precisava disso. Nossa, mas isso aqui. E aqui o soberano fica aqui embaixo, porque o nosso julgamento para com ele, né, é o mais aceitável para a nossa cabeça. Então, toda vez em que tiver na palavra de Deus, né, isso eu estou falando aqui porque nós vamos fazer repetir várias dessas atitudes e várias. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que toda vez que você lê alguma coisa ou ouvir alguma coisa e que você se assustar no sentido de querer julgar o posicionamento de Deus, ou pensar, nossa, mas como é que Deus fez isso? Por que que Deus fez aquilo? Ponha-se no local de defender a Deus, porque Ele está te defendendo, Ele está te protegendo, Ele está te amando, Ele está te elevando, Ele está te salvando, te guardando. Então, antes da gente colocar Deus como um pai ou uma figura que para a gente ter medo, ou que pense tudo o que ele faz é por amor a tudo o que ele criou. E eu não estou dizendo só os salvos, estou dizendo principalmente os não salvos. Porque a luta toda, nossa e dele, é salvar aqueles que estão sendo sucumbidos pelo mundo, sucumbidos pelo diabo, sucumbido pelo exército do maligno. Então, é necessário que a gente entenda tudo que Deus faz é porque Ele te ama, é porque Ele quer o seu bem, porque Ele está preparando algo melhor para você. Então, independente da situação, que a gente possa sempre nos colocarmos, epa, peraí, esse é o meu julgamento. O de Deus é fazer o que Ele fez. E mesmo que às vezes você não entenda, se você não entender, se mesmo assim você ainda disser, tá, eu sei, mas ainda não consigo entender. Pula a fase, pula o pensamento. Não entre num jogo de querer julgar as ações de Deus. Não se coloca na situação, porque é isso quem faz é o diabo. O diabo é que fica assim na cabeça. Olha, mas isso está acontecendo. Olha, mas você não é como é que diz? Não é tão merecedor. Olha o que que seu Deus faz. Olha o que que aquele povo cristão faz. Olha o que que Cristo. É isso o que ele faz. Então, não entre no local, num estado mental ou físico ou espiritual de julgar as coisas de Deus baseado nos seus olhos e no que pode ser difícil de entender. Você não consegue entender Deus dizendo, Deus não, você não consegue entender e achar ok, não poupe, matem homem, mulheres, crianças. Chegou em criança aqui, a gente já fica, chegou em recém-nascido, a gente já fica pior ainda. Agora, coloque-se na posição de tudo que a gente está falando aqui, de Deus entendendo. E quando você, o que que Deus fala? Se os seus olhos te fazem pecar, arranque um, porque é melhor subir no céu, subir ao reino dos céus com um olho só do que no inferno com dois. Se a sua mão te faz pecar, arranque. Obviamente, ele não está mandando a gente arrancar, é algo, né? É uma figura é uma linguagem de figura ou figura de linguagem, não sei como é que fala em português, mas é uma figura de linguagem, uma forma dele falar que se algo te faz pecar, arranque pela raiz. Então, se você está julgando a Deus, se você está julgando Deus ou alguma situação de Deus, pule, passe, sai de perto, né? Se for com pessoas, por exemplo, não, mas eu acho que o cristianismo é isso, sai de perto de pessoas ao seu redor. Ou então pessoas, não tem problema você ter dois deuses, três deuses, porque Deus é amor e o que importa é isso. Saia de perto. Deus é amor e justiça. A gente não vê só amor na palavra de Deus, obviamente que só tem amor na palavra de Deus, porque tudo que ele faz é para o nosso bem, obviamente. Mas a gente não vê só o amor sendo aplicado no sentido que a gente julgue só amor. A gente vê guerra acontecendo, a gente vê uma situação dessa acontecendo, a gente vê coisas acontecendo que alguém poderia dizer, não, isso aqui não é amor, gente, peraí. Mas a palavra inteira de Deus é amor. Do começo ao fim, sim, ele é amor. Isso não vai mudar nunca, absolutamente. Mas não se coloque numa situação na qual você está sendo levado e guiado a enxergar outras coisas e Deus está ficando de lado, ok? Então, não caia nisso. Se tem algo, alguém, não importa quem,
Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser quem quer que seja. Porque Jesus fala sobre isso. Que ele veio para isso, para causar isso, essa discórdia no sentido de, quando a pessoa lê isso, né, Jesus falando que veio para causar discórdia, tudo isso, as pessoas acham que, nossa, mas ele. Não, ele explica o porquê. Então, quando tem um que acredita nele e outro que não acredita nele, é para isso que ele veio, para esse aqui que acredita, seguir firme nele, com ele. Então, independente do que as pessoas vão dizer ao seu redor, seja sempre fiel e esteja sempre na posição de, se Deus fez isso, é o certo. E se eu começar a julgar ou pensar que Deus está errado, deixa eu sair de perto desse grupo de pessoas, deixa eu parar isso aqui de onde estiver vindo, deixa eu tampar os meus ouvidos, deixa eu fazer outra coisa, deixa... Por quê? E deixa você, e se põe no local também de se defender, né? Não se defender, mas defender a Deus. Então, porque isso é um relacionamento íntegro com Deus. Não existe relacionamento íntegro com Deus no qual metade é mundo, metade é Deus. Metade eu estou aqui, metade eu estou ali. Íntegro é algo completo. Não existe a divisão da sua fé, do seu entendimento. Se você acha que Deus é soberano na sua vida, Ele é soberano na sua vida, nas situações em que você entenda ou não. Se você acha que Deus é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua vida. Nos momentos em que Ele permite você ir para um deserto ou não. Se você acha que Deus é quem rege a sua vida, quem guia e que orienta a sua vida, Ele vai continuar sendo você estando numa batalha ou não. Sempre vai ser tudo para o seu bem. E que a palavra diz isso. Retirem-se e saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então, os queneus saíram do meio dos amalequitas. Veja, Deus estava falando aqui para queneus. Os queneus fizeram o que para Deus ter pensado, para Deus ter, porque aqui, ó, tá vendo? É o contraponto. Aqui na frente, Deus está mandando tirar todos os amalequitas da face da terra, e você podia estar julgando Deus. Aqui não, aqui ele teve misericórdia aos queneus. E por que que ele disse, e por que que ele foi? Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Deus conta, Deus guarda. E nós, inclusive, estamos, a nossa vida está toda escrita no livro da vida. Tudo que nós fizemos, deixamos de fazer, Deus vai conversar conosco depois. A gente vai ser julgado, a gente só não vai ser condenado, porque graças a Jesus nós somos libertos, não há condenação para essa prisão. Quem não crê em Deus, quem não crê em Cristo, aliás, esses serão julgados de forma com que serão sentenciados. Agora, nós que estamos no livro da vida, né? Nós já estaremos com Ele, nós já estaremos com a nossa vida eterna garantida, nossa salvação garantida, mas nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós não fizemos e de tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós deixamos de fazer, ajudar, tudo aquilo que tudo que a gente faz. Se Deus fala na palavra, não fale palavrão, a gente fala, Deus vai conversar com a gente. Se Deus fala, não faça isso, e a gente faz, Ele vai conversar com a gente. A diferença é que nós não seremos julgados, não seremos condenados. Glória a Jesus Cristo. Por isso. Amém. Então vamos lá. Então ele conta as coisas que a gente faz. E aqui ele não esquece. Vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Olha quando Deus, lá do Egito, quando que Deus começou a guardar o que os queneus fizeram. E ele deu a chance para eles, porque eles disseram: olha, saiam de perto dos amalequitas, porque se vocês estiverem lá, eu não vou. Vocês vão ser destruídos juntos. Eu não quero saber. Anda com esse povo, terá a mesma consequência desse povo. Agora vocês foram bondosos e eu estou te dando a misericórdia. Então saiam deles. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas aqui está o erro. Aqui está o não obedecer à palavra de Deus, baseado no próprio entendimento, na própria inteligência. Não, porque esse plano é melhor, porque esse plano é bom, porque aqui é melhor. Olha só o que acontece. Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e cordeiros. E o que Deus falou ali em cima? Elimine todos
dos animais aos humanos, né? Pouparam tudo que era bom. Vocês estão vendo que o coração de Saul é inclinado à ganância, é inclinado ao poder, é inclinado à vingança, é inclinado ao coração do rei que o povo escolheu. Tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. O que era bom ficaram. Então, o Senhor falou com Samuel. É isso que dói, de verdade, dói no meu coração. Porque a gente vê um Deus tão bom e a gente vê ele falando isso, olha, arrependo de ter constituído Saul a rei. Imagina Deus falar isso. Então, isso significa que as pessoas se corrompem. Tá, mas ele é Deus. Ele já sabia que Saul ia se corromper. E o que que ficaria de exemplo para nós? Deus permite as coisas acontecerem. Deus está sempre permitindo as coisas acontecerem e não permitindo as coisas acontecerem para o nosso próprio entendimento. Então, quando ele fala, arrependo-me de ter constituído Saul de rei, desculpa, a rei, né? Tem um motivo pelo qual. Aí a gente vê aqui, pois ele me abandonou. Então, isso aqui Deus está dizendo: olha, gente, eu sou Deus, eu vejo o futuro, mas eu esqueci que Saul ia me abandonar. Não, negativo, Deus não está fazendo isso. Deus está mostrando: olha, Thay, olha todo mundo que está lendo junto com a Thay, olha pessoas que estão lendo a minha palavra. Eu me arrependo das coisas. Ele não se arrepende porque a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, então se arrependa, né? O arrependimento, na origem da palavra mesmo, quando você vai no hebraico, quando você vai ter um sentimento eu esqueci o nome da palavra agora, tá? A gente já falou bastante sobre essa palavra agora. É, agora não, muito tempo atrás. Porque Deus ele não se arrepende como nós. Nosso arrependimento é diferente do de Deus. Quando ele sente, ai, é tipo como se fosse uma profunda tristeza. Eu vou pegar a palavra em hebraico de fato, né? A palavra em grego de fato, para a gente passar aqui para vocês depois. Mas não achem que esse arrependimento é igual ao nosso, tá? O dele vem da profunda tristeza. Dele vem de um outro local. Não é assim, ai, Deus se arrependeu. Ué, mas lá na frente Deus disse que ele não é homem, é filho do homem para que minta ou se arrependa. Mas Deus não volta atrás. E como é que ele está dizendo que volte atrás? Aqui vem com dor. No dele é uma coisa diferente. A forma com que Deus se arrepende, né, não é a mesma que a nossa, tá? Porque nós nos arrependemos porque nós somos burros. E nós, obviamente, fazemos escolhas porque não temos acesso à consequência disso, apesar de Deus deixar os princípios da Bíblia, deixar as consequências de coisas que nós podemos escolher na Bíblia, mas nós somos seres humanos e muitas das vezes a gente não acessa o discernimento do Espírito Santo, a gente só quer ir fazendo as coisas. Então é complexo. E é por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, porque se a gente só lê isso aqui, a gente acha, não, Deus se arrependeu sim. Lá em Samuel, mas lá na frente Deus fala também que ele não se arrepende. Então, eu não entendi, peraí, Deus se arrepende ou não se arrepende? Então, para que a gente não haja, para que não haja na nossa vida essa confusão espiritual, e muitas vezes, né, o mal tenta fazer para que ele possa colocar a palavra de Deus em dúvida, né? A gente estuda. Então, esse arrependimento não é o mesmo que do que a gente entende como arrependimento, tá? Então, Deus sente sobre Saul ser rei, e ele diz, porque ele me abandonou. Então, veja, nós temos livre escolhas, né? E a gente sabe disso. E elas têm consequências. E Deus é tão gentil, Deus é tão, como é que diz, cavalheiro, que ele nos dá a opção de escolhermos, de escolher, desculpa, para que a gente possa escolher. Ele não obriga a gente a fazer nada. Ele não obriga a gente, não obriga. Ele deixou tudo escrito, essas histórias todas, personagens todos daqui, deixou Cristo como a última chance. Falou, olha, não aguento mais, é a última chance de mandar meu único filho para vocês. Mas isso aqui é para nós aprendermos. Então, aqui, Saul, no meio da história, do caminho, abandonou Deus. E isso é que é triste. E não seguiu as minhas instruções. Ele não fala as minhas obrigações, os meus ele fala as instruções, como um amigo, como um parceiro.
Eu instruo, você faz, como um pai. Eu instruo e no final você vai fazer o que você achar melhor. Então, Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: O Senhor o abençoe. Segui as instruções ao Senhor. Samuel, porém, perguntou. Veja bem que quando Samuel encontrou, Saul disse: O Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel perguntou, porém, então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que ele está escondendo aqui. Deus mostrou para ele próprio que o filho dele comeu mel. Porque Deus não gosta das coisas escondidas. Como é que ele achava que Deus não ia saber que ele pegou as ovelhas dos amalequitas? Então Samuel chega lá e aí ele ainda mente, né? Ó, segui as instruções do Senhor. Mentiu. E aí Samuel pergunta, então, o que é isso desse barulho de ovelha que eu estou escutando? Com os meus próprios ouvidos, não é ninguém que está falando. E que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E aí Saul respondeu, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor, seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Foi essa a ordem de Deus. Porque às vezes a gente faz isso, né? Não, não, não. Eu sigo Deus, as leis de Deus, tipo, todo domingo. Eu amo as pessoas todo domingo, porque eu tô na palavra de Deus. Mas durante a semana eu perco a paciência, eu não ajudo. É a mesma coisa de fazer isso. É a mesma coisa de dizer, não, eu sigo a Bíblia, tipo, do começo até metade, assim. Daí, quando eu falo algumas coisas que não cabem hoje, no mundo de hoje, aí eu prefiro não seguir, sabe? Porque já não bate muito comigo. É igualzinho fazer isso. Eles vão sacrificar para Deus aqui, mas olha, a gente destruiu todo o restante, viu? Mas seguir as instruções. Não, não. Então Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. E respondeu Saul: Diga-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel inteiro. O Senhor ungiu, o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que sejam eliminados. Vale lembrar que eles guerrearam e quem deu a vitória foi Deus. E por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus em Gilgal. Deus pediu esse sacrifício. Vocês lembram de Deus ter dito, olha, vai lá, só salva os despojos para consagrar a mim, do povo ímpio. Deus pediu isso. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E isso aqui, gente, é muito necessário a gente compreender. O que está dizendo é o seguinte: você acha que Deus tem mais prazer em você ir indo na igreja? Olha como é difícil a gente compreender isso, hein? Você acha que Deus tem mais prazer do que você ir à igreja, independente de como você vai, do que você obedecer o que ele manda? É exatamente isso. Você acha que Deus gosta mais que você diga para todo mundo que você é cristão, mas que você não serve a ele? Você acha que Deus tem mais prazer em você falar com a boca cheia, eu sou cristão, ou então, eu sou isso, eu sou aquilo, mas crer em Jesus também? Você acha que mais do que obedecer a sua palavra? Então, o que Deus está dizendo é igualzinho quando Jesus fala isso. Porque é a mesma coisa quando ele fala das orações dos hipócritas.
que os hipócritas só leem repetidas orações, orações que repete, se senta, levanta, se repete, ele fala isso, né? Dos hipócritas que fazem isso, no caso eram os israelitas, eram os judeus, né? Como é que diz? Todo o povo naquela época, os fariseus, né? Todos eles que iam nos templos corretos e faziam tudo no sábado, tudo na quinta, tudo no sexta, tudo na segunda, tudo. Mas quando Jesus chega, eles não têm piedade com quem peca, não deixa serem curados aqueles que necessitam no sábado, questionam Jesus a tudo. Então, Samuel faz essa pergunta e é ótimo para nossa reflexão. Você acha que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que lealdade a Ele? Obedecer a palavra é lealdade a Ele. É o que a gente estava falando. Olha como Deus é maravilhoso, né? O que a gente estava falando no comecinho da palavra, sobre ser leal acima de qualquer outra coisa do mundo. Ser leal a Ele. A gente estava falando disso agorinha mesmo em relação a Jonatas e ao seu pai Saul, né? A obediência. Olha que lindo, olha que lindo. Deus é muito perfeito. É o Espírito Santo guiando a gente nessa hora, porque sempre né? Obviamente, sempre é. Mas aqui a gente estava falando especificamente, Deus é testemunha, não li antes a palavra, não sei, não soube que a gente ia ler, mas é sempre o Espírito Santo nos guiando. Olha só o que ele diz: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então você entende o que Deus está falando aqui, gente? Deus está dizendo: se você for leal e fiel a mim, é melhor do que qualquer outra coisa que você fizer. Ir à igreja domingo, ir à igreja no sábado, ir à igreja na quinta, ir à igreja... Você precisa entender que ser obediente a Deus é, é o que linka você a Deus, né? Primeiramente, é a sua fé. A sua fé é o que faz você obedecer a Deus, no caso, quando ele diz que você creia nele, creia em Cristo. E aí você já está obedecendo a partir dali. Então, obedecer a Deus é melhor do que as coisas que a gente, não, mas eu vou fazer isso aqui porque é Deus. É por isso que é muito perigoso quando as pessoas dizem que nós somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos porque veja bem, muitas das pessoas pegam essas obras que são feitas pela palavra de Deus, que fala sobre. A gente vai chegar, obviamente, né, no capítulo que fala sobre as obras também, óbvio, né? Mas a nossa salvação não vem da obra, porque a gente não pode ganhar a nossa salvação pelo que a gente faz. Ela foi dada à graça, de graça, pela graça. Então não adianta a gente fazer nada achando que aquilo ali conta como salvação. Não é. Crer em Deus na obediência de entender que ele enviou o seu filho, que ele de fato. Isso é o que nos salva. E essa frase, ela é maravilhosa, porque você precisa perguntar isso para as pessoas às vezes. Você acha que a obediência de Deus, a Deus, né, é melhor do que o sacrifício? E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros? Deus já deu a resposta. A obediência é melhor do que o sacrifício. Então, às vezes você não consegue ir à igreja no domingo. Ou às vezes você não consegue se reunir com as pessoas, o que é necessário, tá, a gente fazer, para o nosso próprio bem. É necessário nossa união como igreja. Nós somos igreja. Mas é necessário a gente fazer isso, tá? Ter essa comunhão. Mas o que eu estou perguntando aqui é num relacionamento íntegro e íntimo com Deus mesmo. Você só pode ter relacionamento com Deus se você for à igreja, ou você só pode se você fizer obras, ou se você obedecer e ter essa comunhão, porque a palavra comunhão ela parece às vezes que é bem aleatória ou fraca, mas é uma das palavras mais impactantes na vida de um cristão, porque a sua vida sem comunhão com Deus não é nada. Ler a palavra de Deus sem comunhão com o Espírito Santo não é nada. Ser filho de Deus e não chamar ele de pai não é nada. Então, a comunhão é algo absolutamente necessário, vital para a nossa vida, e vem da obediência, ok? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Ou seja, ele está igualando. A pessoa que fala, não, porque esse pecado é diferente do que ser rebelde é a mesma coisa que ser feiticeiro, que Deus proíbe. A arrogância como o mal da idolatria. Ser arrogante e idolatrar outros deuses. Mesma coisa, tudo igual. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei.
disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Aqui está o erro. Tive medo disso e preferi servir ao mundo. Tive medo da reação das pessoas e obedeci ao mundo. Tive medo do que as pessoas iam pensar de mim e obedeci ao mundo. Tive medo de como os meus vizinhos iam falar e obedeci a eles. Olhem o perigo da gente querer ouvir mais o de fora do que o de dentro. Agora aqui tá um exemplo no qual a gente vê alguém pedindo perdão. E é o que a gente sempre fala. O povo não pedia perdão. Eles só diziam, pequei, realmente. Pequei, agora faça isso. Pequei. Aqui a gente vê um pedindo perdão. Não vai ser o único, tá? A gente vai ler mais. Mas esse é individual, não é o povo individual pedindo perdão pelo pecado. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Ele está falando com Samuel. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Ele não está falando com Deus especificamente, tá? Ele está pedindo perdão a Samuel. E ele está falando para Samuel não abandonar ele, porque ele sabe que Samuel fala através de Deus e que Samuel vê as coisas e que Samuel é o canal de Deus. Então ele está falando: Me perdoa, volta comigo. É o medo, de novo, dele tem de perder o poder, de perder o reinado. Isso aqui não é ele, perdão, tudo bem, faça o quê? Isso seria temer o Senhor. Ele dizer: Tudo bem, seja feita a vontade de Deus. Mas não, ele não quer abrir mão do poder, não quer abrir mão do reinado dele, que ele acha que é dele, né? E ele está implorando perdão aqui a Samuel, nosso Senhor. Contudo, Samuel lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Acabou. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de. Veja bem, aqui a gente está falando de Jesus, mas a gente vai falar aqui especificamente. Quando ele fala que ele é melhor que você, né? Ele está falando que é melhor que você para a sua missão, tá? E ele não realmente não foi bom, não era um bom rei. Quando ele chega a um ponto de fazer isso, não estava mais no local de ser o rei do povo de Deus. Aquele que é a glória de Israel, isso aqui é Deus. A gente está falando de Jesus nesse momento. Quem é a glória de Israel? Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu. A gente acabou de falar disso. Saul repetiu: Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. E assim Samuel voltou com ele e adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho, entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então, Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então, quando a gente vê aqui, então, peraí, ele foi com Saul e tudo mais, ele foi com Saul, que bom, não sei o quê. Veja, nunca mais, ele acabou de falar, Deus não é homem que volte atrás. Nunca mais Samuel viu Saul. Nunca mais. Até o dia da sua morte. E ele, né, até o dia da sua morte, porque a gente vai ver o que vai acontecer depois, tá? E é isso, porque o Senhor se arrependeu de Aná. Então Samuel sentiu a tristeza de Deus, né? E nunca mais. Agora a gente vai saber, a gente vai conhecer a história de Davi,
né, que a gente já vai iniciar. Então, é isso, finalizamos aqui hoje. Um beijo imenso para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Bom descanso a todos vocês. Beijo, 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 beijo.